Queridos, graça e paz a todos. É uma alegria estar com os irmãos novamente, expondo a palavra do Senhor, aprendendo mais acerca da palavra do Senhor, depois de um tempo até considerável, mas por um bom motivo. O conselho da igreja, os irmãos do conselho me deixaram um pouco mais lá em Cosmópolis, porque além das minhas atribuições no campo, eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, então eu precisei ficar mais lá em Cosmópolis, estudando e me dedicando, mas como eu já entreguei o trabalho, então eu comecei novamente a andar no arraial do povo de Deus. E na quinta-feira, por exemplo, o nosso querido irmão Tiago Siloto me chamou para ir à casa dele. Quando eu cheguei lá, tinha um sacrifício sendo oferecido, um churrascão. O Zanardo estava lá na churrasqueira, churrasco maravilhoso, comunhão com os irmãos. Só não comi mais porque o Marcos Beckedorf ficou fazendo pergunta difícil sobre teologia, né? Então eu queria ter comido mais, mas ele ficou lá fazendo pergunta, o pessoal passava com a carne, eu pulava para pegar. É brincadeira, viu, Marcos? Não sei onde você está. Pode ser que tenha um fundo de verdade, mas é brincadeira. Mas, queridos, é um privilégio estar com os irmãos novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus, poder revê-los, poder estar com vocês. Nós vamos dar uma pausa na exposição do livro de Eclesiastes e hoje nós vamos meditar no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, dos versos 5 a 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, dos versos 5 a 14. Peço aos irmãos que apenas acompanhem a leitura da palavra de Deus. Eu estarei lendo em outra versão, na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui! Fora, homem de sangue, homem de Belial. E o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reinado usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então, Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, clamando a misericórdia do Senhor para que compreendamos a sua palavra. Ó soberano Deus Trino, bendito seja o nome do Senhor. Nós o louvamos a Deus porque o Senhor é perfeito.
O Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso. E aprove ao Senhor nos instruir em toda e qualquer situação por meio da Tua palavra. E assim gerar vida, mudança, ó Deus, para que sempre possamos na nossa caminhada refletir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus que nos chamou para sermos conforme a sua imagem, a sua semelhança, para refletirmos santidade e tudo aquilo que agrada unicamente ao Senhor. Ó Deus, que neste momento, de fato, possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor seja o centro, que o Teu Espírito trabalhe poderosamente no nosso coração. E assim, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam unicamente a Ti. Assim nós oramos em nome de Cristo e confiados nele. Amém. Meus irmãos, em alguns momentos da nossa vida, nos deparamos com situações indesejadas e adversas que nos ferem e muitas vezes nos constrange. Quando, por exemplo, pessoas se levantam indevidamente contra nós, com calúnias, com injustiça, muitas vezes até mesmo com traições. E infelizmente, isso acontece quando nos encontramos em determinadas crises. Seja crise na nossa vida cristã, no déficit da nossa fé quando estamos fracos e não caminhando corretamente, seja em meio a uma crise familiar ou uma crise financeira, dentre outras coisas dessa natureza. E também, queridos, muitas vezes é verdade que nós não sabemos agir corretamente em meio a essas situações. Até agimos precipitadamente, porém piorando a situação que já estava ruim, porque damos voz ao nosso coração, ao nosso desejo de vingança, à nossa forma de agir, que muitas vezes se afasta do que a palavra de Deus nos instrui. Mas o texto que nós lemos, queridos, e meditaremos nesta manhã, nos ensinará a agir corretamente em meio a essas situações indesejadas e adversas. E não apenas isso, nos ajudará a agir conforme a vontade de Deus e confiando somente na sua soberania e na sua justiça, que é boa, perfeita e agradável. Queridos, o segundo livro de Samuel, resumidamente, para falar o que o livro faz, eu digo-lhes que ele conta a história do reinado do rei Davi, que por um tempo foi seguido por triunfos e bênçãos vindas da parte do Senhor. Davi foi o rei que em um determinado momento unificou as tribos de Israel que estavam separadas. O reino do norte e o reino do sul guerreavam, irmãos estavam guerreando entre si. Mas quando Davi ele assume o reinado, então o Senhor usa a vida dele para poder unificar o reino e o povo de Deus viver junto. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Porém, um reino tão abençoado pelo Senhor, instituído pelo Senhor, foi seguido de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. Refiro-me ao pecado de Davi com Batseba. É claro que Davi cometeu muitos outros pecados, mas este trouxe consequências desastrosas para o reino e para a família de Davi. E no contexto dessa passagem, Davi está fugindo do seu filho Absalão. O filho que usurpou o seu trono, mas que era um reflexo do pecado que Davi havia cometido lá atrás. E é quando Davi está fugindo, queridos, do seu filho, que ele se depara com outra situação complicada. Esta aqui, um homem descendente de Saul, que amaldiçoava Davi e levantava calúnias contra ele. Mas ao contrário de muitas vezes em que Davi errou em suas ações, seguindo o seu próprio coração, neste texto, nesta situação, ele age de maneira
correta, meus irmãos. E será a partir das atitudes de Davi que também aprenderemos o princípio muito claro que nos ajuda nestes momentos, que é saber agir corretamente quando pessoas se levantam indevidamente contra nós. Como agir corretamente, ou o que fazer quando pessoas se levantam indevidamente contra nós. E o primeiro ensinamento do texto, conforme os versos de 5 a 10, é muito claro: não reaja de forma pecaminosa. Nós não podemos reagir de forma pecaminosa. A narrativa nos diz que ao chegar a Baorim, que era uma vila benjamita, Davi foi avistado por este homem chamado Simei, que era parente de Saul. Saul foi o antecessor de Davi no trono de Israel. E a narrativa também nos conta que este homem saiu da cidade para seguir Davi e amaldiçoá-lo. O homem corajoso, porque antes o único que teve coragem de amaldiçoar Davi cara a cara foi Golias. E depois de Golias, surge esse homem chamado Simei. E ao mesmo tempo que ele ia caminhando, ele estava amaldiçoando Davi, lançava pedras e terra contra o rei e contra aqueles que o seguiam, os servos, o povo e os valentes de Davi. E é possível, queridos, que nesta cena houvesse uma espécie de trincheira entre o lugar que Davi estava e o lugar que Simei estava. De um lado estava Davi e o seu povo, e do outro lado estava Simei, fazendo todo esse ritual de maldição contra Davi. E como, queridos, nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse texto, não devemos ver essa maldição jogada por Simei como meras palavras que são lançadas ao vento, ou uma maldição qualquer. Como, por exemplo, a gente vê aqui a partir das 17 horas no trânsito de Limeira. É verdade? Há algum tempo eu fui a uma reunião do presbitério e antes da igreja abrir para nós adentrarmos a reunião, eu fiquei parado do lado de fora. Era uma rua bastante apertada. Eu esperei mais ou menos de 15 a 20 minutos. Poucas vezes na vida eu vi tanto xingamento, tanta maldição contra filho, contra mulher, contra mãe. Poucas vezes na vida eu vi tanta coisa em pouco espaço de tempo, no trânsito. E as pessoas são assim, elas xingam, elas amaldiçoam, elas falam. Mas não é o caso aqui, não são como palavras qualquer em meio à ira que se levanta. No mundo antigo, alguns povos do Antigo Oriente Próximo, os povos ugaríticos, mesopotâmios, babilônicos, egípcios e até mesmo os hebreus, usavam as maldições ou as imprecações como algo que tinha grande peso e significado. Era tido como algo extremamente poderoso. E uma das funções, queridos, das maldições, era pedir para que a divindade que estava por trás da pessoa que a amaldiçoava ferisse o inimigo à vista. Um estudioso do Antigo Testamento, pouco conhecido, chamado C.A. Keller, alerta que a forma com a qual Simei está amaldiçoando Davi aqui, atirando pedras e terra, trazia elementos de rituais mágicos como encontrados em outras culturas, como a cultura egípcia e também babilônica. Então é possível que Simei tenha usado um ritual pagão para amaldiçoar Davi. E Davi olha para isso e considera essa situação como cruel e dolorosa maldição, a qual ele esperou que o próprio Deus a transformasse em bênção. No verso de número 7, querido, a narrativa nos fala sobre o teor das palavras proferidas por Simei, enquanto amaldiçoava Davi constantemente. Ele chama Davi de homem de sangue, ou literalmente, como está no hebraico, homem de sangues, porque ele coloca sobre as costas de Davi mais de uma morte. Ele culpa Davi provavelmente pela morte de Saul, de Jonatas, de Abner e de Isbosete, embora Davi não tivesse nada a ver com a morte deles, conforme é possível ver em outros lugares do Antigo Testamento. Também chama Davi de homem de Belial. Aqui, o termo usado para Belial não era comumente usado para Satanás no Antigo Testamento, como muitos afirmam, mas se refere a uma pessoa maldosa, uma pessoa macabra,
Uma pessoa que não se deve levar em consideração. E confiando no seu próprio julgamento, Simei acreditava que Davi estava tendo a devida paga pelos seus atos vindos do próprio Deus de Israel. O cara está lá provavelmente usando um sincretismo religioso absurdo, mas mesmo assim ainda usa o nome de Deus para poder dizer que, a coisa estava indo bem, Deus tinha acertado, mas nós vimos que não era bem assim. Agora, meus irmãos, até aqui nós paramos para pensar que às vezes são nos momentos de grande vulnerabilidade que algumas situações adversas surgem, e além disso surgem pessoas para caluniar aqueles que são filhos de Deus. Lembre-se de Jó. Todo mundo sabe a história de Jó. Mas quem estava lá não sabia claramente. Então chegam os que na tua Bíblia está como amigos de Jó, mas olhando para o texto hebraico não eram tão amigos assim. Eram pessoas que souberam da situação de Jó, sabiam da fama de Jó, do caráter de Jó, e vêm até Jó e começam a argumentar com ele para que Jó confessasse que ele de fato estava em pecado, que ele havia blasfemado contra o Senhor, porque o grande teste do livro de Jó é, ele vai blasfemar ou não contra o Senhor, em meio a tudo que ele está passando. Esse era o teste. Então aqueles homens se aproximam e tentam convencer Jó com diálogos imensos, extensos, que ele estava errado, mas não era bem isso que estava acontecendo. E trazendo para a nossa vida comum nos dias de hoje, você muitas vezes passa por certas situações, talvez a perda de um emprego, e alguém que não sabe bem a situação começa a espalhar que foi por incompetência sua, que foi por falta de caráter, que você fez alguma coisa errada, colocando em xeque até mesmo as suas ações como cristão, mesmo sem saber o que realmente aconteceu. E assim outras situações sucedem. Aqueles que se dizem servos de Deus, muitas vezes têm um alvo em suas costas. Mas voltando para o texto, foi em meio a essa situação que Abissai se indignou contra Simei e pediu para lhe arrancar a cabeça. Verso de número 9. Quem era Abissai? Abissai era filho de Zeruia. Zeruia era filha de Jessé e irmã do rei Davi, mãe de 3 importantes guerreiros do exército de Israel: Joabe, Abissai e Azael. E Abissai era conhecido por ser sanguinário. O negócio dele era matar, era arrancar a cabeça. Foi ele que pediu para matar Saul e foi quem ajudou Joabe a assassinar Abner. Era também um dos valentes de Davi. Crianças, se você assistem os filmes de super-herói, o Batman, o Capitão América, o Homem-Aranha e outros, os valentes de Davi faziam desses fichinhas. Eles eram homens que tinham superpoderes de fato. Um homem só derrotava 200, 300 a fio da espada. E Abissai era um guerreiro desse, um valente de Davi. Ele pede para arrancar a cabeça de Simei, e é aqui que provavelmente nós temos o ponto principal do texto hebraico. Dessa porção entre os versos 5 a 14. Por quê? Porque sintaticamente o texto ele é construído de uma maneira que esse momento aqui torna-se o ponto principal do texto, podendo constituir assim o assunto que o autor estava querendo chamar a atenção por algum motivo. E queridos, quando nós olhamos então para o pedido de Abissai, nós vemos também uma situação talvez inesperada por parte de Davi. Era o rei de Israel. Estava sendo ofendido. Quem era aquele homem para xingar o rei daquela maneira? O rei vira para aqueles homens e diz: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, deixe-o que amaldiçoe. Está no plural aqui, porque provavelmente não só Abissai, mas também Joabe e Azael queriam matar Simei. Mas Davi preferiu agir de maneira contrária. E diferente dos versos anteriores, onde ele errou a acreditar na bajulação e na mentira de Ziba sobre Mefibosete, agora ele age corretamente por motivos sábios. E nós veremos um pouco mais à frente. Mas, meus irmãos, temos aqui uma lição importante. Não seja intolerante e vingativo em meio a situações indesejadas ou adversas que surgem contra você.
Não seja desta maneira como quando pessoas se levantam para trazer calúnias contra você. Sejam casos que se assimilem a este ou qualquer outro em que a calúnia esteja envolvida contra a sua vida. Mas sabe por que muitas vezes nós temos a dificuldade de lidar com essas situações? Porque existe um obstáculo que precisamos vencer, chamado de coração. O nosso coração, ele é o grande obstáculo nessas situações, porque tendemos a requerer justiça imediata, em meio às injustiças e adversidades que nós vivemos. E para isso utilizamos as armas que estão sempre engatilhadas para obter o que nós queremos, dentre elas a ira. A ira do nosso coração. Robert Jones, no seu livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, que é da editora Nutra, ele argumenta que a ira não apenas é uma reação externa, mas um sintoma de um coração pecaminoso, muitas vezes ligado a desejos egoístas, orgulho e frustração quando as coisas não acontecem como nós queremos, como achamos que elas devem ser, e nós colocamos então a ira para fora. Por exemplo, quando os nossos filhos não agem como nós os ensinamos a se comportar. Quando a criança não age corretamente, desobedece, faz a gente passar vergonha, chegar em casa, a disciplina é certa, a grande questão é, muitas vezes estamos irados. Porque a forma que nós ensinamos eles a agir, eles não estão agindo e obedecendo. Ou quando os nossos cônjuges não nos tratam do jeito que pensamos que nós merecemos. Eu cheguei cansado em casa, eu mereço isso. Minha esposa não me tratou do jeito que eu quero. Ira. E vice-versa. Em determinadas situações no casamento, quando colegas de escola ou faculdade não nos deixam em paz, nos oprimem ou caluniam por sermos cristãos. Quando os nossos irmãos de igreja não caminham no parâmetro que estabelecemos para a nossa convivência comunitária. Quando acontece isso, confusão, briga, ira, impaciência, muitas vezes, seja no WhatsApp, que é mais fácil, né? Porque pessoalmente é mais difícil. Seja pessoalmente também. Está lá, engatilhado. Somos como Abissai. Estamos sempre com a espada preparada para decepar cabeças. Tem que ser da minha maneira. Mas isso fere o princípio que os irmãos já aprenderam aqui em Tiago 1, 19 a 20. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, nós falhamos tanto que até mesmo quando nós estamos ensinando alguém a lidar com essas situações é da maneira errada. Como por exemplo, nós ensinamos os nossos filhos a agir em meio a esse tipo de situação injusta. Ted Tripp, no seu livro, onde ele fala sobre a criação de crianças, pastoreando o coração da criança, observa que quando nós somos muito rápidos em ensinar os nossos filhos, às vezes nós fazemos ensinando eles a devolver na mesma moeda as ofensas que recebem na escola, na faculdade ou no meio dos coleguinhas. Esquecendo que Provérbios capítulo 15, verso 1, traz o princípio de ensiná-los a ter uma palavra branda, que acalma o furor, a ter sabedoria e agir por meio da palavra de Deus. O que nos cabe inicialmente é parar, é buscar sabedoria na palavra do Senhor, é perdoar primeiramente aqueles que estão nos fazendo mal e até mesmo orar pela vida deles, conforme ensinou o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6. Agora, preste bastante atenção. Algo deve estar claro para nós. A figura de Davi era uma espécie de representante legal do Messias prometido. Quando Davi errava, ele se assimilava a Adão, seu primeiro pai. Inclusive quando ele olha para aquilo que era proibido, quando ele cobiça aquilo que era proibido, e quando ele toma aquilo que era proibido. Por causa de um homem, o mundo sofreu. Por causa de Davi, o reino de Deus em Israel sofreu. Mas geralmente,
quando cumpria o seu papel de ungido pela graça e misericórdia do Senhor, porque o homem complicado que era Davi, ele representava Cristo nas suas palavras e ações. Observe que Cristo, ele cita as palavras de Davi nos Salmos. E ele não faz isso para se identificar com seu predecessor em si, mas porque Davi, como o rei de Israel, o ungido do Senhor, ele cumpre o papel de um representante legal que falou anteriormente como alguém que tinha direito no lugar daquele que viria, o Messias prometido, o filho de Davi. E aqui neste texto, Davi ele não está simplesmente acertando. Davi ele não está simplesmente fazendo a coisa certa. Ele está apontando para alguém que agiria de maneira correta, mesmo em meio às acusações injustas, mesmo em meio às perseguições. Quando nós olhamos para o texto que lemos na liturgia em 1 Pedro 2, o apóstolo ensina que os cristãos devem saber sofrer injustamente, porque é algo louvável, porque Cristo sofreu no lugar de todos nós, deixando o exemplo para que sigamos os seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E Davi, nas suas ações, queridos, está apontando para alguém perfeito, que era o Messias, que sairia da sua descendência, o prometido, o ungido do Senhor. E assim nós devemos agir também, não na força do nosso braço, não de maneira pecaminosa, mas como o nosso Senhor Jesus Cristo agiu. E não é simplesmente algo que leve para a imitação, não, mas porque nós temos a natureza de Cristo, não é comportamental, é espiritual. O Senhor trabalha no nosso coração para que possamos agir desta maneira e reflitamos a Cristo Jesus. É isso que Pedro está ensinando. E é assim que você deve agir, é assim que nós devemos agir quando pessoas se levantam indevidamente contra nós. E qualquer outra situação adversa, não haja de maneira pecaminosa. Mas se eu não tenho que agir de forma pecaminosa, se eu não posso arrancar cabeças, se eu não posso fazer a vontade do meu coração, o que é que eu devo fazer? E é aí que o texto traz mais um ensinamento, queridos, nos dizendo que nós devemos descansar na soberania e na justiça do Senhor. Devemos descansar na soberania e na justiça do Senhor. Na segunda parte do verso de número 10, Davi disse: ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Davi sabia que o que estava acontecendo com ele foi vontade do próprio Deus. Em meio à resposta de Davi, temos essa outra grande lição a tirar. Há momentos em que o silêncio e a submissão são suas melhores respostas. Davi não tinha desejo de se vingar, pois entendeu que aquela situação foi permitida e enviada pelo próprio Deus. Deixe que eu amaldiçoe. Davi entendeu o momento que estava passando. Ele estava ali sofrendo a consequência do seu próprio pecado, como ele já havia sofrido. Amnon, o seu filho, tomou indevidamente a sua filha Tamar. Absalão matou Amnon, perseguiu, tomou o reino do seu pai, usurpou o trono do seu pai, tomou as mulheres do seu pai. Davi olha e diz: eis que o meu próprio filho procura me tirar a vida, quanto mais aí esse benjamita. Se alguém que veio de mim está querendo me matar, que dirá esse moço? Mas essa atitude, queridos, aponta para o fato que Davi está expressando a sua confiança de que Deus estava conduzindo aquela situação de uma maneira que nem mesmo ele sabia. Estava conduzindo de uma maneira perfeita. Ele não sabia a vontade de Yahvé neste assunto, mas confiava que ele faria a coisa certa, conforme é possível ver no verso de número 12. E Davi não está aqui simplesmente desejando que isso acontecesse, ou confiando em si, ele está usando a própria lei de Deus. Porque lá em Êxodo 28, diz que é proibido amaldiçoar um líder de Israel injustamente.
E Davi diz que o Senhor poderia transformar aquela maldição em bênção. Ele confia por causa da lei do Senhor. Em Provérbios 26:2 é dito que a maldição sem causa ela não se cumpre. Mas devemos lembrar que as circunstâncias nem sempre revelam a vontade de Deus claramente. O texto não deixa claro como essa situação específica trataria a vida e o coração de Davi. Agora, olhe para a tua vida. Entenda uma coisa, quando você passa por situações adversas, por calúnias, por coisas indesejadas, pode não ficar claro para você no momento, mas o Senhor Deus está trabalhando em meio a essa situação, trabalhando no teu coração, trabalhando no coração da tua família, trabalhando para que você se pareça mais com Ele. Às vezes nós somos tolos, irmãos, quando nós passamos por esse tipo de situação em achar que simplesmente Deus está permitindo que nós passemos por dificuldades. Meu Deus, o meu dia de ser provado chegou, agora eu tenho que suportar. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, e é reclamação para lá e para cá. Deus está trabalhando no teu coração, Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está trabalhando na tua vida para você o glorificar, para que você saia das batalhas mais forte e reflita melhor o caráter dele. A provação na vida do crente não é algo que acontece por acontecer, não é circunstancial, é dativo, é educativo para o nosso coração. E sim, o Senhor reverteu aquela situação. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 19, Simei vem até Davi e se retrata. Mas em 1 Reis, capítulo 2, é dito que Simei morre pelas mãos de Salomão, filho de Davi. O texto diz o seguinte, em 1 Reis 2,44. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração conhece que fizeste a Davi, meu pai. Pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Foi o julgamento de Deus que prevaleceu contra Simei, não de Abissai ou do próprio Davi. Lembre-se, conforme ensina Paulo em Romanos 12:19, a vingança pertence ao Senhor. A resolução correta de todas as coisas pertence ao Senhor. Então, se alguém se levanta indevidamente contra você, entenda isso, coloque nas mãos do Senhor, é Ele que fará justiça. Aliás, queridos, saibam que, mesmo que seja papel, cuidar dos nossos inimigos e orar por eles, eles não ficam impunes diante do Senhor quando perseguem os santos. Deus não tem um amor amoral como muitos pregam aí. A Bíblia deixa claro que o Senhor é justo e trará justiça sobre todos. É uma linha tênue, eu sei que geralmente não sabemos lidar. Fazer a nossa parte de forma compassiva e piedosa, amando os nossos inimigos, cuidando deles, mas aguardando a vingança que vem do Senhor. E sim, você deve aguardar a vingança sobre os inimigos que se levantam contra a tua fé. Eu não estou falando aqui de pessoas que se levantam contra você por qualquer coisa e você toma como inimigo. Ah, pisou no meu calo, agora é meu inimigo mortal. Ah, só tinha um salgadinho lá na confraternização, eu fui pegar, outra pessoa pegou, agora é meu inimigo mortal. E isso é coisa do coração, egoísta, besta, sem sentido. Estou falando de pessoas que se levantam contra o seu caráter, contra a sua fé, quando você está agindo corretamente. Mas saiba de uma coisa, mesmo que esse inimigo venha se tornar um irmão teu na fé, ainda assim você deve querer a justiça de Deus e ela será evidenciada. Por quê? Porque mesmo que não recaia sobre essa pessoa que merece, já recaiu sobre Cristo Jesus. A vingança de Deus contra os nossos inimigos, mesmo que venham se tornar irmãos, ainda assim vai ter recaído sobre Cristo. Porque todas as mazelas que nós merecemos, toda a paga pelos nossos pecados, tudo que nós fazemos de errado, caiu sobre Cristo Jesus. O texto termina dizendo que Davi seguiu em frente.
Em algumas versões bíblicas, como esta que eu li aqui, diz que eles chegaram ao Jordão, mas no texto hebraico diz que eles apenas chegaram a um lugar para descansar. E usando isto aqui como uma forma ilustrativa, o grande problema é que muitas vezes não sabemos seguir em frente confiados no Senhor. Quando situações assim acontecem, nós ficamos travados nelas. Aí você começa a remoer, você não dorme com a cabeça cheia, cheio de ira no coração, falta de perdão. Você maquina por muitas formas e vezes na tua mente como você pode prejudicar a pessoa que está te fazendo mal. A gente não sabe seguir em frente confiados que o Senhor está no comando de todas as coisas, mas devemos aprender, queridos, porque quem sofre somos nós mesmos quando não praticamos isso. É o nosso emocional, é o nosso corpo, é a nossa vida, é a igreja, é a vida comunitária, são todas essas coisas. Queridos, esse texto não trata de um triunfalismo ou exaltação pessoal do homem em meio aos seus sofrimentos. Não é isso que esse texto mostra. Mas ensina a agir de maneira sábia, confiando que o Senhor Deus lidará melhor com a situação do que nós ou os nossos desejos egoístas ou a nossa justiça própria. No meio das crises mais terríveis, Deus sempre se importará conosco e agirá para que a glória dele seja refletida. Nessas situações tendemos a nos apegar a elas e não seguir em frente, porém é isso que nós devemos fazer, principalmente olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você acha que você sofre? Você acha que você é perseguido? Você acha que você é caluniado de fato? O que é que Jesus passou? O nosso Senhor, sendo Deus, Deus de todas as coisas, veio esse mundo e foi ultrajado, cuspido, espancado, escarnecido. Foi tido como um homem de Belial, como um falso profeta, dentre outras coisas terríveis que o nosso Senhor e Redentor ouviu e passou. Mas mesmo assim ele prosseguiu confiado na justiça perfeita e na vontade de Deus Pai. Se possível, passa de mim esse cálice e contudo seja feita a tua vontade. E mesmo assim, o que se vê é que o Senhor deu a ele o nome que está acima de todo nome. Foi por causa da confiança do nosso Redentor naquilo que havia sido predeterminado antes da fundação dos tempos, conforme a vontade de Deus Pai, que hoje nós temos vida, que nós fomos libertos, que nós fomos salvos. E assim nós devemos suportar todas as injúrias como Cristo suportou. Lembre dos seus irmãos do passado, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, dentre outros, foram perseguidos, foram ultrajados, caluniados. E você espera o quê para a tua vida? Nós vamos sempre passar por isso, meus irmãos, mas passemos da maneira correta, confiados no Senhor. Já estou encerrando esta mensagem. Há alguns dias, alguns cristãos foram mortos no Egito por professarem a sua fé. Extremistas islâmicos os mataram. É interessante que nas filmagens eles vão calados para lá, para serem decapitados. Eles morrem calados. Você se pergunta o que é que passa na cabeça dessas pessoas, né? Você não vê desespero, você não vê xingamento, você não vê angústia terrível como se deveria haver numa situação como essa. Mas certamente nós podemos dizer que apesar do temor que aqueles homens enfrentavam, eles estavam ali confiados que o Senhor estava fazendo melhor, ainda que lhes custasse a cabeça. E não duvide se algum deles chegou a orar por alguém que veio a matar eles. As esposas, depois, dando testemunho, diziam que se alegravam, porque seus maridos haviam morrido pelo nome de Cristo Jesus. Você tem problema, é? Você é perseguida, é? Olhe para Cristo, olhe para essas situações. Aprenda, siga em frente, confie no Senhor, para a glória dEle. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Tudo é Ele, tudo é por meio dEle, para a glória dEle
e do jeito dele. É isso que nós vamos cantar neste momento também. Convido a igreja a colocar-se de pé, para que possamos cantar esta